Seja muito bem-vindo à nossa aula de concordância. Concordância nominal. Embora às vezes as questões deem uma deslizadinha e acabam ali caindo um pouquinho na concordância verbal. Mas não importa. A ideia é falar de língua portuguesa, então você está no lugar certo? Está no lugar certo. Ó, o que eu trouxe aqui para você? A tela não quer negar. Vamos abrir lá? Vamos abrir lá. A tela não quer negar, questões comentadas. Por quê? Não adianta, vou até te falar. Não adianta a gente ficar blá, 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 teoria, blá, 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 teoria, blá, blá, blá. A gente precisa fazer o quê, Brasil? A gente precisa mostrar, pá, na prática, tum. Como é que faz esse negócio aí? Como é que a banca cobra? De que jeito que aparece? E possibilidades, né? Lógico, eu não vou bater questão do corridão aqui com você, não. A gente vai parar, vai analisar, vai pensar, colocar a regra ali para você entender bem. Afinal de contas, já vou até te avisar, ó. Estudar para concurso é muito mais do que acertar a questão, viu? Estudar para concurso é entender por que tá certo e entender por que tá errado. Isso é estudar de verdade. Eu vejo muita gente que vai na loucuragem. Sai por aí, certo e errado, ABCDE, minha mãe mandou escolher e vai. Aí na hora de corrigir, dá graças a Deus. Acertei. Nossa, essa daqui, graças a Deus, acertei. Caraca, uma cagada essa aqui. Olha, essa aqui, acertei também. Gente, a questão que você acerta sem saber por que você acertou, você, na verdade, errou. Sora, como assim? Tá sendo meio contraditório esse negócio aí. Não, tô sendo realista. Existe uma coisa que chama realidade, que é aquilo que você, quando estuda para concurso, precisa, tá? Então, tá aí, um banho de realidade para você. E acertou a questão, mas não sabe por que acertou, não conta como mais, conta como menos. A vida é cruel. Sabe por quê? A gente não joga com uma coisa chamada sorte. Eu vou te dizer, sorte não existe para quem estuda. Não. Ah, tem sim. Fulano foi fazer uma prova e teve muita sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito em competência. Eu acredito em disciplina. Eu acredito em dedicação. E é incrível. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem, não é? Caraca, eu tive uma sorte. Eu vou dizer, o nome dessa sorte, se for língua portuguesa, chama gramática, né? Chama concordância, regência, crase, análise sintática, interpretação de texto. Essa daí é a sua sorte. Então, muita calma nessa hora. Take it easy, vamos de boa. Felizes e contentes e faceiros, que vai dar tudo certo. Portanto, ó, atenção aqui nas questões. Vamos entender por que tá certo, por que tá errado, para poder fazer valer o seu tempo dedicado. Que se tem uma coisa que importa, que não tem preço, é o tempo. Vamos lá? Primeira questão, vamos abrir, para você poder enxergar. Abre aí, Brasil. Abriu. Abriu. Ó, ixi. Eu já vou voltar aqui, ó. Já lembrei dessa questão aqui, ó. Caraca, essa daqui, fogo na roupa, na venta, no tico e no teco, foi e voltou 10 vezes aqui, e o cara pode ter acertado, errando, acertando, e eu quero saber a justificativa. Eu vou te falar um negócio, não chegou a esse nível ainda, sabe, de questão, de resolução de questões, em que a banca peça para você justificar. Porque poderia, né? Já pensou, a banca CESP lança um edital em que, além de dizer se é certo ou errado, você tem que justificar por que é certo, por que tá errado? Lascou-se. Esse daí é o tipo de questão que a justificativa ia ficar faltando, que o cara ia pensar 10 vezes. Vamos dar uma olhadinha? Volta lá. Vamos lá, olha só. A substituição do vocábulo juntas, na linha 21, tá aqui, ó, por junto, alteraria os sentidos originais do texto. Porém, sua correção gramatical seria mantida. Vamos dar uma olhada? Já se depois de chegados olharmos para estes miseráveis e para os que se chamam seus senhores, o que se viu nos dois estados de Jó é o que aqui representa a fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo teatro. Pondo junto a felicidade e a miséria no mesmo teatro. É concordância nominal isso daqui. Ele está pedindo para você tirar esse juntas e substituir por junto.
Tá dizendo isso. Alteraria os sentidos originais, mas a correção gramatical, ela ficaria ok. É o que ela banca, querida, amada, está dizendo. E aí, gente? Pode ou não pode? Vamos analisar isso com calma aqui, ó. Pega aqui, marca texto. Juntas, quem são juntas? A felicidade, certo? E a miséria, certo? Então, eu tenho aqui, ó, um elemento, vamos analisar com calma, caneta. Eu tenho aqui um elemento, deixa eu pegar outra cor, pegar um roxinho, ó. Eu tenho aqui um elemento, juntas, que está no feminino e no plural, porque está estabelecendo essa relação de concordância aqui, com essas duas palavrinhas, com esses dois substantivos. Concorda? Tá certinho, né? Se eu substituo esse juntas por junto, com quem vai concordar? Com ninguém, certo? Com ninguém. Afinal, felicidade e miséria, as duas são palavras femininas. Isso quer dizer que esse juntas é um adjetivo que está acompanhando felicidade e miséria. E a banca está pedindo para você trocar por junto, que seria um advérbio, né? Então, eu tenho um adjetivo, ela está falando para você trocar por um advérbio. Mas, quem caracterizaria aqui, ó, felicidade e miséria? Tá vendo que eu não posso fazer isso? Porque esse juntas é um elemento que está ali acompanhando essas duas palavrinhas. Eu poderia ter junta, mas eu não poderia ter junto, percebeu? Poderia ter junta, mas eu não poderia ter junto. Aí eu ia mudar a classe da palavra, eu ia alterar toda essa questão, a correção gramatical ia ficar comprometida aqui. Por quê? Porque eu estaria retirando esse elemento, esse predicativo ali de felicidade e miséria, beleza? Estaria prejudicando. Então, se eu estou tirando este elemento, eu causo prejuízo. Eu posso fazer essa alteração? Gente, não pode, tá errado, ó. A correção não é mantida, ela é prejudicada. E eu vou te dizer, ó, essa questão aqui, Brasil, olhando bem nos seus olhos, essa questão aqui, Brasil, é uma questão do Power Ranger branco. Essa daqui, para conseguir responder, é a questão do Power Ranger branco. Você tem que estar muito ligado nas questões de concordância. E, ó, é uma questão CESP 2018. É uma questão recente, que está abordando um conteúdo que muitas vezes é desprezado em estudo. Ah, eu nem vou dar uma olhada, a concordância nominal cai pouco. E aí a gente tem aqui o quê? Ó, eu vou dizer, em uma questão CESP, a gente não tem simplesmente a pontuação da questão. Cada questão CESP vale 4 pontos, na verdade. Como assim? Que conta é essa? Ela vale 2, não é? Sim. Mas cada uma que você erra, você perde uma que você acerta, certo? Então você perde 4. Você perdeu o ponto da questão e ainda perdeu o ponto daquela que você acertou. Então, por causa de uma questão, por exemplo, de concordância nominal, você perde a sua vaga. Você perde a sua vaga, que são 4 pontos. É muita coisa. Então, eu não posso menosprezar, eu não posso dizer, tipo, ah, não, esse conteúdo aí eu tô de boa. Deixa pra lá, esse conteúdo aí, eu não preciso nem ver esse negócio. Gente, não é tô de boa. Esse conteúdo é necessário. Lembre-se sempre, você que está estudando para as provas CESP, modelo CESP, por exemplo, lembre sempre disso. Uma questão errada vale 4 pontos. Não é somente o que você perde, não, aqui da questão, mas a outra que você acertou também. Então, essa daqui é mais difícil. É uma questão difícil mesmo. Professora, essa eu errei. Estou desculpada? Sou uma pessoa que merece o seu perdão? Merece, porque o treino é difícil para o jogo ser fácil. Então, por enquanto, o treino tá difícil, tá errando aqui, tá ok. Mas eu quero que você entenda essa estrutura. Então, o juntas concorda com miséria, concorda com felicidade. Poderia ser juntar para concordar com felicidade, mas não poderia ser junto, porque daí eu quebro a questão gramatical ali pelo meio, perde o sentido ali da colocação da palavra, do porquê da escolha desse termo, ok? E só traz um pouco de confusão porque está colocado antes
eu tenho o adjetivo seguido dos substantivos. Então, tá colocado antes, porque se tivesse colocado na ordem direta, substantivos seguida ali do adjetivo, não ia estar trazendo tanto problema, tanta dificuldade na hora de enxergar. Mas é basicamente isso, ok? Então, nossa primeira questão, errada. Vamos para a próxima? Vai lá. Ah, e tá marcando 3, mas não é 3, né? Você sabe que é o quê? 2. Paciência, vamos lá. Abra a nossa tela. Abre lá. Ah, essa daí, gente, pelo amor, né? Pelo amor. Essa daqui. Ah, gente, ó. A expressão meio-dia e meio está errada por quê? Olha para mim e nem olha para as alternativas. Por quê? Porque essa daqui é aquela questão que você não precisa olhar para a alternativa. Meio-dia e meio. Por que que tá errado meio-dia e meio? Por que deveria ser meio-dia e meia? Você sabe. Por qual razão? Porque eu tenho metade da hora. Meio de meia hora. Metade da hora, meia hora. Então, é meio-dia e meia. Da mesma forma que é meia-noite e meia. A meia-noite, o pessoal não fica tanto na dúvida, é mais comum falar meia-noite e meia, porque é ela, a noite. O problema do meio-dia é justamente porque é ele, o dia. E aí o cara quer colocar masculino para ficar meio-dia e meio, tudo masculino. E não, tem feminino aí. É por essa razão. Agora, é só você bater o olho, verificar qual alternativa que é. Vai lá, ó. Qual é a nossa alternativa? A repetição de meio deve ser evitada na mesma frase? É isso? Porque a gente tem aqui meio e aqui meio? Não. O emprego do hífen na expressão contraria o novo acordo ortográfico. Pelo amor dos seus filhos. Negativo. Letra C. A concordância deve ser feita com a ideia de hora. Meia hora. Achamos. A única forma correta é meio-dia e 30. Olha aqui, ó. Deixa eu te falar. Não quer errar? Não quer errar? Fala meio-dia e 30. Pronto, meio-dia e 30. 30 o quê? 30 minutos. Então pode, não quer errar, né? Meio-dia e 30. Então, essa daqui é boa. Essa alternativa aqui é boa. Não é a única, né? Mas, enfim, muito boa. E a nossa letra E. Meio provoca erro de regência. Oi? Regência? Não, né? De concordância. Temos aqui, ó, um C. Um Czinho, é isso aí, Brasil? É, né? Só poderia ser C de CESP. Olha lá, em homenagem à nossa banca CESP. Ok, vamos para a nossa próxima questão. Aí na tela mesmo, ó. Ah, adoro essas questões aí que a gente tem que assinalar. Mesmos, pois, deram, deu e etc. A gente vai até a nossa letra E, tá? Então vai até a letra E. Vamos lá. Nanana. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do enunciado na ordem em que se apresentam, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Então, a gente tem aqui, ó, mesmos e mesmas, que corresponde à ideia de concordância nominal, ok. Mas aí você tem o pois, o porquê, deixa eu ver o que mais, o mas, o porém e o portanto, que são conectivos. Então, a gente vai trabalhar aqui com a ideia de conjunção. E ainda temos lá os verbos, deram, deu, deu. Então, a questão da concordância verbal também, a própria correlação do verbo. Então, tem mais do que uma coisa. Como eu já falei, as questões de concordância, às vezes elas não vêm assim sozinhas, vêm atreladas a outras. E aí a gente só tem que preencher aqui as nossas lacunas, tá? Então, vamos lá. Elas quem? Elas mesmos? Não, elas mesmas. Mesmas. Veja só. Ah, nem abri, né? Vamos colocar aqui, né? Elas mesmas. O que a gente vai ter aqui, gente? Por que mesmas? Porque vai concordar com elas. E ó, peraí, volta para mim aqui. Se fosse eu mesma. Se fosse, em vez de elas, se fosse eles mesmos, ou ele mesmo, de próprio, eu mesma, tá? Então, a gente tem essa ideia de concordância nominal. Essa é fácil. Cuidado. Ah, vou te falar um negócio que eu corrijo muito errado que as pessoas usam. Inclusive, tá lá na porta de elevador, esse mesmo, né? Verifique se o mesmo
encontra-se parado neste andar, não é? Ou então você está lá, escrevendo a redação, a regra de não sei o que lá, da competência da Polícia Federal é aquela, a mesma estabelece que, a mesma, o quê? Mesmo e mesma não funcionam como elementos de retomada, tá? Não podem ser utilizados sozinhos, como se fossem substantivos. Não, eles são elementos que acompanham, Algumas situações apresentam uma construção um pouquinho diferente, mas é muito comum que as pessoas queiram usar como elemento que substitui, e não, é um elemento que acompanha, ou que funciona aqui, ó, tá vendo, ó, que tá acompanhando o pronome, às vezes acompanha o substantivo, então ele é um elemento que acompanha e não que substitui. Não escreva mais. A mesma estava, ou o mesmo não sei o que lá, não. Você retoma o referente ou faça uso de um sinônimo para evitar esse tipo de construção, esse tipo de estrutura, porque é muito feio, ok? Vai lá, abre lá, Brasil, continua. Elas mesmas, por serem vendedoras de automóveis, orientaram os amigos na troca do carro. Nananã, eles pouco, nananã, importância a isso. Elas orientaram, mas eles pouco deu. Não, eles pouco deram importância a isso. Veja a ideia, porque agora a gente tem que entender se é uma explicação, se é uma ideia de causa, se é uma ideia de adversidade, ou se é uma ideia de conclusão, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Elas orientaram os amigos na troca do carro, eles pouco deram importância. Quer dizer, elas orientaram, no entanto, porém, todavia, mas, entretanto, eles pouco deram importância. Então, só pode ser o quê? Adversativa. Adversativa, a gente tem o mas e o porém. Aí eu tenho que olhar, opa, mas aqui eu tenho mesmo. Não dá para ser, só pode ser a nossa letra D, ó. Elas mesmas deram não sei o que lá, porém, eles pouco deram atenção, importância. É isso aí, Brasil. É isso aí, ó. Tum, tum, tum. É isso aí. Percebeu? Tranquilo, ó. Volta aqui, ó. Volta lá para você enxergar. Vou colocar. É o porém, né? É o porém? Deixa eu ver. É o porém. Porém, teria que estar uma vírgula trocada, né, gente? Porém, vírgula. Aqui, ó. Porém, vírgula. Eles pouco deram, eu tiraria esse. Pouco deram importância a isso. Ok? Estamos aí? Estamos aí. Firmeza. Vamos para cima, porque para cima não. Para frente. Ou para cima, né? Porque foguete não tem ré. E você já está mais do que foguete nessa vida. Próxima. Assinale a alternativa correta quanto à concordância de acordo com a norma padrão. Vamos ver. VUNESP, geralmente, temos aí até a letra E. Exato, vai lá. Vamos ver. Tá vendo que ele tá falando aqui, ó? Concordância. Então, tanto faz, hein? Verbal ou nominal, a gente vai ter aí possibilidades. É preciso voltar a atenção para as disparidades regionais, que apontam graves distorções na oferta de ensino público ao longo dos anos. Não vi erro, pode ser que tenha passado, mas vamos dar uma olhada no resto. Letra B. Não se pode falar simplesmente que os alunos de um estado são melhor que os de outros. São melhores que os de outros, sem que sejam analisados os dados estatísticos. Sem que sejam analisados os dados estatísticos. C. É possível encontrar situações que mostram a dificuldade de muitos alunos para realizar operações elementares, como identificar uma informação. Ok. Fazem anos. Ai, meu coração! Fazem anos. Gente, o que a gente tem aqui? Faz anos. É o verbo fazer. Aqui é concordância, né? A questão da concordância verbal. É o verbo fazer no sentido de tempo. Ele fica como Brasil, sempre no singulation. Sempre no singular. Então, faz anos que a educação vivencia. E, ó, por favor, tá? Vou até corrigir outra coisa aqui, ó. Corrigir não, lembrar. Opa. Você tem aqui, ó, vivencia. Tá vendo que é vivencia, não é vivência, tá? Cuidado que eu vejo gente trocando isso daí.
Faz anos que a educação vivencia problemas em leitura, escrita e matemática, os quais não foram vencidos ainda em vários estados do país. Ok. Tanto o aluno de um estado mais rico quanto o aluno de um estado mais pobre faz parte de um sistema de ensino que precisa ser melhorado. Tanto um quanto o outro, tanto um aluno mais rico quanto um aluno mais pobre, fazem parte, poderia ser aqui, né? Tanto um quanto o outro fazem parte de um sistema de ensino que precisa ser melhorado. Alternativa A, tá certa a nossa A, ó, aquela lá. Beleza? Tá vendo? Por isso que a gente falou, não encontramos problema. Então é isso daí. Próxima. Brasil. FGV. Ai, meu coração. Por quê, gente? A FGV dói o coração da gente, das pessoas. Mas olha o que eu vou ter aqui. Assinale a opção em que a frase mostra erro de concordância nas expressões percentuais. Ó, a gente vai ter aqui expressões percentuais. Por que que tá Deixa eu abrir para você. Aqui a gente vai ter uma junção de duas coisas. A gente vai ter ideia de numeral, que é nome, e a gente vai ter ideia de verbo por causa da concordância. Então, quando a gente tem essa expressão percentual, a gente tem a junção de duas concordâncias. Por quê? É mais verbal do que nominal, mas a gente vai explicar por qual razão. Porque o verbo vai depender do número para estabelecer a concordância. Mas o número não deixa de ser nome. Então, a alteração dele também vai interferir lá na presença de um singular ou de um plural no verbo. Por isso que, quando a gente fala de expressões percentuais, a gente está meio que no meio do caminho, entendeu? No meio do caminho. Mas é importante a gente analisar com atenção essas expressões, porque eu já vi muita gente cair porque vai pelo caminho errado, vai pelo sentido e não por aquilo que está de fato marcado, grafado na estrutura. Portanto, preste muita atenção. Por quê? Seus problemas acabaram, mas agora com essa questão você vai entender, essa questão é muito boa. Ela é fácil, mas ela é bem esclarecedora. Abre aí para nós, olha lá. O que você tem ali? No Brasil, apenas 1% tem tudo. Ó, que coisa maravilhosa. A gente já tem aqui um problema. Tá vendo? Ó, 1% tem. O verbo está no plural e ele deveria estar como? 1% tem, no singular. Por quê? Porque a concordância é com o numeral, ó, com o 1%. Professora, mas pensa comigo, professora. 1%, no Brasil, 1% tem tudo. 1% do Brasil, professora, é gente que não acaba mais. Eu só queria esse 1% me pagando R$1 por mês, professora, que estava tudo certo. Então, esse 1% é mais do que uma pessoa. Eu entendo o seu pensamento, mas não concordo com ele, porque o aspecto gramatical é o que se evidencia. E a ideia aqui é a concordância com o número, tá? Com o numeral, que é o nosso termo aqui, que é nome, que é o número. Então, o 1 é singular, portanto, 1% tem. Não importa se esse 1% representa 1 milhão de pessoas, se representa 50 milhões, se esse 1% representa, sei lá, não importa o que ele representa, importa o que ele é, ali ó, na cara da gente. Na cara da gente ele é o quê? Um singular. Vai lá, abre aqui. Apenas 10% das prostitutas caem na vida. De onde eles tiraram isso aqui? Jesus, me dá uma misericórdia aqui, Pai, tá amarrado em nome de Deus aqui. Ó, apenas 10% das prostitutas, então eu tenho 10 plural e tenho prostitutas plural. Caem, tá certo. Mais valem 10% de 1000 do que 100% de 10. Mais valem, ó, valem 10% do que, do que a ideia de comparação, né, que a gente tem aqui, do que 100% de 10. O Brasil é o único país do mundo com 110% de corrupção. Aqui, ó, a gente não tem nem a ideia de corrupção. Poderia ser de corrupções, Sora? Eu sei lá o que eles quiseram colocar aqui, tá? E o Brasil é o único país com 110% de corrupção.
que não é uma mentira, né? Mas sei, não vou dizer, né? Estamos no caminho do bem. No caminho do bem. Vai lá. Havia 50% de bons ladrões no tempo de Cristo. Essa daqui é uma porcentagem duvidosa, hein? Essa daqui não leu a Bíblia, quem fez isso aqui. Havia 50% de bons ladrões? O que é um bom ladrão, gente? É aquele que se converte na cruz? É aquele lá? Então, ó, 50% havia, é do verbo existir, verbo haver, né? Aqui tá ok. 50% de bons ladrões. E esse verbo fica aqui no singular justamente porque é do verbo existir. E aqui eu tenho plural, e aqui eu tenho plural, ó, bons, concordando com ladrões, inclusive. Tudo certo. Qual que é o probleminha aqui? A nossa letra azeira. É o nosso A que tá errado, justamente por causa da presença aí do acento, ok? Justamente por causa da presença do acento. Foi? Vai pra próxima? Vai pra próxima. Eita que aqui, ó, vou te falar, essa daqui também. Ai, meu coração. Por quê? Deixa eu até te falar. FGV, gente. FGV, ela pensa assim. Como que a gente pode acabar com a vida da pessoa? Já sei, vamos colocar uma coisa que é fácil de um jeito bem difícil, porque daí ela vai se achar burra e não vai mais estudar. Eu acho que é isso que eles ficam pensando. Mas o azar deles é que temos nós aqui, né? Somos nós. Nós não podemos desistir. Essa é uma questão difícil, já tô te avisando. Essa é uma questão difícil, que vai fazer você pensar da seguinte forma, tá tudo certo. Comi bola em alguma coisa. E aí é exatamente esse pensamento. Você pode analisar tudo como certo, depois você vai falar, verdade, comi bola nessa parte aqui. Você vai entender. E nem é tão assim, não vou dizer, é muito difícil. Eu pesaria duas questões difíceis. Aquela primeira, CESP, e essa daqui é FGV, que a FGV tem uma lógica que é só uma lógica dela, por Deus. Tá? Então vamos dar uma analisadinha breve aqui. Vem, segura na minha mão. Vamos lá abrir a tela, segura aí. Olha lá, no texto há uma série de adjetivos que se referem a substantivos e com eles concordam. Ok, aí ela fez uma afirmação. A opção em que essa relação de concordância está o quê? Errada é para tudo Brasil, para você descer do ônibus agora. Ó, os adjetivos se referem a substantivos, adjetivos se referem a substantivos e concordam com eles. É o básico, lembra da concordância nominal? Ok, tamo junto até aí. Ela selecionou várias partes do texto e tá te perguntando qual desses não tem essa concordância. Isso não acontece, ok? Ok, vamos lá. Para facilitar a nossa vida, eu já destaquei no texto. Por quê? Porque eu sou mamãe, né? Mamãe de vocês, e aí a gente já separa para não gastar a sua energia com coisa besta. Então, você tem aqui, ó, vamos voltar primeiro, vamos lá, tá tudo destacado, tá vendo, ó? Transplantação integral, ela tem aqui, ó, as alternativas. Integral e transplantação, novas e condições, e ó, barroco, características ou estilo. Então, você tem o adjetivo e o substantivo, tá vendo, ó? Essa relação que ela tá dizendo, ó, de concordância. É essa relação de concordância que ela está dizendo. Primeiro, dá uma olhada aqui, ó, integral e transplantação. Tá tudo ok aí, Brasil? Tá tudo ok, né? Tá tudo certo. Singular, singular, tá. Novas e condições. Plural e feminino, tudo ok. Terras e diferentes, ou melhor, né? Aqui tá, opa, a ordem tá inversa. Terras e diferentes, também, ok. Aqui, ó, também, volta a flecha pra cá. Feição, não, tá certo aqui tá certo. Diferente, feição e barroco e característica ou estilo. Ok. Então, a gente percebe aqui, ó, que tá tudo concordando com tudo, certo? Vamos dar uma olhada lá no texto. Integral e transplantação, se está concordando com outro. Uma transplantação integral de gosto e de estilo. Esse integral está concordando com transplantação? Tá, né? Então, aqui tá certo essa relação? Tá tudo certo nessa relação. Beleza. Aí, vamos olhar o próximo. Novas e condições. Gosto de estilo. Por quê? As novas condições de vida em clima, em terras diferentes, novas condições. Tá concordando aqui com condições? Tá. Tá tudo ok também, Brasil. Terras diferentes.
Vai lá. Na vida e clima e terras aqui diferentes. Diferentes aqui com terras. Tá ok aqui? Você vai me dizer. Tá ok. Diferente e feição. Opa, ai, droga! Volta aqui. Diferente e feição. Você já viu, né? Que droga. Mas tudo bem. Vamos lá. Uma feição um tanto diferente. Feição diferente. Tá certo? Tá certo. E característica estilo barroco. Ó, característica estilo barroco, que tá adjetivando, né? Cumpre conhecer a peraí, mas nesse caso, cumpre reconhecer a de característica ou de estilo barroco. Aquela que tem característica ou estilo barroco. Característica do barroco ou estilo barroco. Ok. Aí você vai falar, pô, tá tudo concordando com tudo, né? Por que tá errado? Qual que tá errado aqui? Eu já te dei o bizu, né? Ó, a letra C. Terras e diferentes. E aí volta lá. Terras e diferentes. Você vai olhar para mim e falar, não, não. Sora, tá do lado. Terras diferentes. Como assim? Esse diferentes não tá concordando com esse substantivo? Sora, meu mundo saiu... Como assim? Eu não tô entendendo. Vem comigo, você vai entender. Vamos apagar tudo isso aí. Peraí. Apagar todas as marcações, isso. Venha comigo, você vai entender. Por que a banca deu essa daí como errada? Olha o contexto. Abre a tela Brasil. Vamos pegar o marca-texto. Cadê? Marca-texto. Não. Por quê? Começa desse porquê aqui, ó, tá? Ó, começa aqui. Porque as novas condições de vida em clima e terras diferentes. O que diz a nossa concordância nominal? Que o adjetivo, peraí, marca texto, que o nosso adjetivo, ele pode concordar com os dois elementos ou com o mais próximo, né? Mas, na verdade, aqui, ó, diferentes. Eu tenho diferentas? Não dá, né? Eu tenho diferentas? Eu tenho diferentos? Eu não tenho, né? O que eu só tenho, gente? Diferentes. Clima e terra diferentes. Clima e terras, melhor, né? Diferentes. Ele tem relação de concordância com quem, gente? Com terras e com clima. Tá concordando com os dois. Quando a banca coloca aqui, ó, somente terras, ela tá eliminando clima. E não pode, porque o nosso adjetivo está concordando com os dois. O que eu vou fazer? 1 minuto de silêncio em homenagem à sua sanidade, que acabou de morrer agora. Você já tá... Meu Deus, eu não vi isso daí. Como eu não vi? Porque a gente ficou só daquilo que a banca deu. Só. Esse é o problema. Você tem que analisar o contexto. Porque ela te deu só uma parte, você não pode ficar só nisso, tem que analisar o todo. E aí, brasileiros e brasileiras desse Brasil mais abrasileirado impossível, o que a gente tem aqui, ó? Alternativa correta. Melhor, né? Alternativa com erro. É a nossa letra C. É a nossa letra C. O que eu posso dizer para você neste momento? Se você acertou, parabéns, você subiu ao grau do Power Ranger branco. Se você errou, muita calma. Por quê? Porque você está no caminho, já entendeu por que errou. Agora, vamos para uma questãozinha, pegadinha. Pegadinha do malandro, uma questãozinha assim, ó. Essa é a questão do pega-bobo. É a questão do pega-bobo, olha aqui, ó. Pra gente encerrar, a questão do pega-bobo, olha lá. O humano não deixou de ir pro quintal hoje, por isso vai dormir sozinho, ele tem que aprender. Caso o sujeito da primeira oração fosse feminino, o humano não deixou eu ir para o quintal. Aqui, ó, se fosse humana. Se fosse feminino, quantas mudanças de concordância no total ocorreriam no trecho destacado? Ó, a humana não deixou eu ir para o quintal hoje, por isso vai dormir sozinha. Ela tem que aprender. Opa! Então, sozinha e ela. Opa, são duas, Sora, duas mudanças. Eu vou dizer, não, leia de novo.
A humana não deixou... Opa, humana. 3, professora. Então são 3, professora. 3. Eu vou falar, não. Leia de novo. Leia de novo. A humana. Opa. A humana não deixou eu ir para o quintal hoje, por isso vai dormir sozinha. Ela tem que aprender. Quantas mudanças, Brasil? 4 mudanças. Então, a 2 e a 3 é para a questão de pegar bobo, porque a alternativa correta está aqui, ó. Letra D. Letra D. D de discórdia, eu sei. D de Deus na sua vida, porque é o que você precisa, acredite. Fechou? Fechou? Eu sei. Ai, que delícia que é acertar e errar. O mundo é feito de erros e acertos. E você, com certeza, terá mais acertos na sua vida. Mas para a gente começar a acertar, a gente tem que errar um monte, né? Eu sei. Então, questão de concordância nominal é a questão de pegar bobo. Você quer saber? É a questão de pegar bobo. Por qual razão? Por qual razão? Porque justamente o cara fica ali, tipo, tá de boa, não vou estudar. E aí, meu filho, né, vem a machadada da banca e corta as canelas do caboclo. Fica assim não. Ó, fica aqui, perto. Tem mais coisa pra você. Chega junto que você não vai se arrepender, combinado? Ficam aí as nossas dicas, nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.